Recording this computer. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais uma terça-feira animada com Teoria Geral de Direito Civil 2, aqui tendo o prazer, a honra, o privilégio de estar com vocês. E temos aqui também um tirocinista de alto gabarito, o professor Vinícius Pales Quaresma, que vai fazer uma participação aqui especial dentro desse assunto que vai estar, mas eu digo, não largo a turma do tirocinista, não, ele vai ministrar, mas eu vou estar aqui dando uma complementação, fazendo observações para vocês. Por quê? Porque o tema da aula de hoje é defeitos do negócio jurídico. A ideia de defeitos do negócio jurídico, eles, como nós já vimos na aula anterior, né, na anterior mesmo, não a do acidente dos cachorros, né, nós temos uma divisão, uma perspectiva bem ampla, em que a gente abrange os vícios de consentimento propriamente dito, ou seja, que há ali uma manifestação de vontade, que é a essência do negócio jurídico, mas que tem algum tipo de vício que restringe a liberdade nessa atuação, e também os chamados vícios sociais, que são situações em que a vontade das partes é a vontade efetivamente livre, mas que, em função de determinadas circunstâncias de fato, o negócio jurídico está sendo utilizado para obter um resultado diferente do que aquele que efetivamente é declarado. Então, nós vamos ou tendo uma consequência jurídica diferente da que se imaginava ordinariamente, como a gente vai falar sobre a fraude contra credores. E aí, dentro dessa linha, eu trabalhei com vocês de forma razoavelmente profunda os vícios do erro, do dolo e da coação. E na aula passada, a aula do acidente doméstico, nós iniciamos com o tema da lesão. A lesão, que, como eu disse, é um vício que é imemorial, ele remonta ao direito romano, né? Ele tem perspectivas no campo das relações de consumo. Eu sempre trabalhei a noção da lesão até no campo das perspectivas trabalhistas, vou deixar isso daqui a pouco no pitaco, mas que se tornou um novo vício, com previsão expressa a partir do Código Civil de 2002. Feita essa introdução, eu passo a palavra aqui para Vinícius, para que ele possa fazer a exposição, e eu vou ficar aqui no diálogo com vocês. Vinícius, a bola é sua. Pessoal, boa tarde. Então, é uma felicidade imensa estar aqui com vocês novamente. Hoje eu vou falar de alguns institutos aqui, o professor Pamplona, como sumidade da área, vai complementar qualquer tipo de informação que deva ser repassada a vocês. Então, eu vou fazer aqui como se fosse uma introdução ao assunto, e o professor Pamplona vai tocando dali e a gente vai construindo a aula. Enfim, a primeira parte que eu vou falar para vocês é sobre um vício relativo ainda à questão da vontade. Então, a vontade da pessoa ali ela não é manifestada com total ciência ou da maneira mais adequada possível, né? E esse vício relativo à lesão, que o professor começou a abordar na aula anterior, ele é um desses vícios de vontade. Então, vamos lá. Bem, a lesão ela pode ser chamada de o prejuízo oriundo da disparidade de prestações entre os participantes do negócio jurídico. Então, vamos lá, para que a gente entenda direitinho. Vamos fingir que você está conversando com a criança. Quando você chega assim para a criança e fala, olha, lança um desafio. Eu vou contar aqui na rua, ali na Orla, Salvador, um número de postes e você vai contar para mim o grão de areia. Então, assim, é uma atividade, obviamente, para quem tem uma maturidade maior, você sente que ela é impossível, né? É tida como impossível. Isso é uma das possibilidades que você tem de lesão em si. Essa lesão, ela vem do abuso da inexperiência. Então, assim, como você vê, eu fiquei dentro do acordo que a gente tem, né? Obviamente, é um exemplo aqui para ser mais didático. Eu fiquei com a parte fácil do contrato, né? Que seria contar o número de postes, né? Não é uma tarefa propriamente fácil, mas ela é factível, é realizável. E você ficou com a parte impossível, que é sair contando os grãos de areia. Bem, essa disparidade entre as partes, né, entre o que uma parte tem que fazer do negócio jurídico e o que a outra tem que fazer, é um tipo de lesão. Nesse caso dessa lesão específica, ela é oriunda do chamado abuso de inexperiência. Por que abuso de inexperiência nesse caso? Porque, obviamente, quem tiver um pingo de vivência vai saber que essa atividade contar os grãos de areia de uma praia é impossível, né? Humanamente impossível.
Então, assim, vejamos, são atribuídas duas tarefas para uma parte e para outra dentro do acordo, né? E dentro desse acordo você tem uma que é executável e a outra que é inexecutável. Bem, as duas partes concordaram, você há de convir comigo que concordaram. Tá, as duas partes concordaram, mas a tarefa em si, ela é onerosa demais, ela é custosa, ela é difícil demais para um lado e ela é tranquilamente realizável para o outro, entendeu? Então, assim, essa é uma das modalidades de lesão que se tem. Bem, são três tipos de abuso, né? Esse primeiro que eu falei é o da inexperiência. O outro é o da necessidade econômica e leviandade de um dos pactuantes. Então, dentro dessa questão da lesão, você se aproveita dessa situação de fragilidade da outra parte para que possa imputar uma tarefa para ela que é muito difícil, que é complicada de se realizar. Então, basicamente, seria esse o conceito. A lesão, ela reside dentro do direito civil, dentro dessa disparidade de tarefas entre uma parte e outra, pactuada dentro de um negócio jurídico. Bem, onde é que eu vou achar a lesão, então? O professor quer falar alguma coisa? É justamente que eu quero dar um complemento sobre isso. Essa exemplo didático aí de Vinícius é bem interessante para a gente compreender a ideia da desproporcionalidade. Mas uma das coisas que é mais interessante é que, embora a lesão ela tenha uma remissão histórica, desde as lesões enormes do direito romano, ela é muito importante na compreensão da contemporaneidade, talvez como uma hipótese de abuso de poder econômico. E aí, embora isso seja bem interessante o exemplo que ele deu para a noção da desproporcionalidade, a lógica mais, digamos assim, do nosso dia a dia mais factível é imaginar a ideia da lesão justamente como uma desproporção econômica. Por quê? Porque é justamente nesse campo. A ideia da lesão, muitas vezes, olha aquele negócio da China, alguém está vendo, o cara está se divorciando, ou o pai morreu, não sei o que, está vendendo um determinado preço numa situação equivocada, e às vezes isso é bem interessante, porque está vendendo muito abaixo da média. Eu estava vendo assim, e é interessante, ó, eu comprei um contrabaixo outro dia, é um upright. O contrabaixo ele é todo reto, né, e acústico, né? Aí o que acontece? Eu comprei de uma pessoa que é a ex-mulher de um músico muito conhecido aqui de Salvador. Aí o que acontece? Perceba, numa determinada circunstância, eu comprei por um valor razoável, não era um valor pechincha, barato, assim, mas não era o valor de um preço de um novo, porque é um usado. Mas perceba, muitas vezes, eu estava falando o preço aqui, aí o cara que veio aqui falando da bateria, rapaz, eu comprei uma pechincha outro dia, porque um baterista se divorciou, tinha comprado uma bateria Yamaha no Japão, e aí ele autorizou que a mulher vendesse para eles poderem fazer a divisão. A mulher anunciou o preço da bateria em real, só que ele tinha comprado em dólar. E aí fez o anúncio, a noção do anúncio no veicular. Comprei o negócio da China. E a gente pensa, às vezes, o negócio da China como, ela precisa levar vantagem em tudo, mas a lógica de um sistema é de imaginar que há limites éticos, né? E essa é a ideia da noção de proporcionalidade, ou seja, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, essa lógica é a lógica da lesão. Volta aí, Vinícius. Não, perfeito o exemplo, professor, porque aí a pessoa se valeu da inexperiência de alguém, né, que não tem a menor noção do que Exato, não está sabia. fazendo ali. Ou, eventualmente, que é um outro elemento que o Vinícius vai falar, a noção da necessidade, né? Às vezes a pessoa está vendendo ou dilapidando o seu patrimônio, vamos dizer assim, por quê? Porque ela está precisando de dinheiro em espécie lá. E perceba, há um limite muito tênue nesse ponto. Por quê? Porque não é todo mundo que trabalha com dinheiro em espécie. Ou seja, dinheiro em espécie pode ser um elemento da argumentação, né? Não é somente o valor econômico, né? Hoje, quem é que anda com dinheiro em espécie? Nós andamos muito pouco. É o valor do buzu, alguma coisa assim. A gente faz no Pix ou alguma coisa assim, porque é ou no cartão, mas porque por questão de segurança. Mas muitas vezes o indivíduo está precisando para algum tipo de atividade. Volta aí, Vinícius.
O que eu ia dizer para o professor, né, como exemplo, por exemplo, dessa questão da inexperiência, são obras de arte, vasos, quadros, são vendidos como se fossem peças comuns, né? E por vezes pessoas mal intencionadas sabem que aquilo é um objeto realmente raro, é um objeto valioso e elas acabam comprando por um valor absolutamente aquém, né, do que se tem de mercado. Esse exemplo também é muito interessante no aprendizado para vocês verem a diferença entre o erro e a lesão. Por quê? Porque a pessoa está vendendo um determinado bem achando que o valor é aquele, ou a pessoa está comprando um determinado bem achando que o valor é aquele. Ou seja, quando é uma falsa percepção da realidade, o vício é o erro. Mas, quando há, nesse sentido, um elemento que justifica essa falsa percepção, calcado aí na inexperiência ou na necessidade, é algo que pode caracterizar o Instituto. Deixa eu trazer aqui meu lugar de fala de juiz do trabalho. Quando eu falo lá no. Quando eu dou aula de direito do trabalho e falo no artigo 462 da CLT, eu falo de uma figura que eu gostaria que vocês anotassem a expressão. Né? Normalmente, os professores de direito civil não vão lidar essa expressão, só quem sabe é o pessoal mais de trabalho roots, assim, que é o truck system. Né? O que é o truck system? Parece sistema do caminhão, mas na verdade esse truck não é de caminhão truck, não. É literalmente de um inglês arcaico para troca. É um sistema de troca, de intercâmbio de informações e que é muito comum hoje, isso o pessoal do MPT estuda muito, aí nós temos vários professores da casa são do MPT, professor Pedulino, professora Rosângela, né? Então, nesse ponto, nós temos ali uma atuação, inclusive no combate ao trabalho escravo. Eu não sei aqui, Vinícius é de Vitória da Conquista, que é uma cidade grande aqui do interior da Bahia. Não sei se algum de vocês é de Barreiras, por exemplo, na região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, aquela região no extremo oeste, aqui há muitas denúncias de exploração, de restrição de liberdade de trabalhadores, né? Na noção do trabalho escravo contemporâneo, numa modalidade da chamada, vou usar essa expressão muito interessante, pessoal dos movimentos sociais, escravidão por dívida. Por quê? Porque o indivíduo está lá, num lugar ermo, sem nenhum tipo de estrutura de hospedagem, de mercearia, e aí o cara quer comprar um determinado valor para o feijão, para o arroz, muito acima do que jamais pensou o senhor presidente da República, entende? Ou o senhor ministro da Economia. É algo absolutamente fora de proporção, fora da realidade. Como uma ideia de fazer com que o indivíduo termine o mês devendo mais do que tem para receber. Isso é uma das modalidades de trabalho escravo contemporâneo, a chamada escravidão por dívida. O cara só pode sair de lá se pagar o quanto deve, e quanto mais ele trabalha, mais ele deve. Estão entendendo? Isso, É esse truck system que eu estou falando. Vinícius, fala aí. isso ocorre bastante no interior de São Paulo, por exemplo, com as Sim, os plantações, né, laranjais, né? as boias frias, e isso também. E também com estrangeiros, né, como bolivianos, que vêm para cá trabalhar nas fábricas de costura e têm a vida transformada nesse sistema de escravidão. Né? Mas, então, voltando aqui ao tema, Só para fazer uma referência cinematográfica do que Vinícius falou, há um filme dos anos 80, que talvez vocês achem lá no Canal Brasil, chamado O Homem que Virou Suco. É justamente essa ideia dessa realidade dos trabalhadores nos laranjais, né, do interior de São Paulo. Volta aí, Vinícius. aí aqui, né, nós vamos para a nossa Bíblia nessas aulas, né, que é o Código Civil, onde é que a gente acha sobre a lesão? A lesão ela vai estar localizada no nosso artigo 157. Quem tiver a oportunidade de acompanhar aí, é interessante acompanhar sempre, então quem tiver a segunda tela ou tiver com o Vadimeco em mãos, né, hoje em dia está menos em voga Vadimeco do que nos meus tempos, mas quem tiver com a possibilidade de acessar e dar uma olhada, então diz-nos o artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, que é a necessidade que o professor estava falando, ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, nesses acordos, assim, a gente vai
geralmente acompanhar prestações de ambas as partes, né? Então, como você vê, sua prestação ela é muito baixa e a minha é extremamente elevada, né? O exemplo que o professor trouxe traz muito bem isso, né? Quando você vai trabalhar nesses locais, você só pode comprar na mercearia da pessoa, né, que é o dono da fazenda, digamos, e aí lá, seu dia de trabalho vale meio saco de arroz, digamos. Então você está sempre devendo e você vai ficar escravo ali, entre aspas, trabalhando de graça, né? Bem, então vamos lá. Aí diz o parágrafo primeiro. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Então, assim, eu não posso fazer o chamado anacronismo. Eu não vou olhar, hoje em dia, o valor da carne de 10 anos atrás, por exemplo. Então, a gente vai analisar esse negócio de acordo com o que estava acontecendo, em média, na época. É o que diz o parágrafo primeiro. E o parágrafo segundo diz o seguinte: não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, assim, foi feito um acordo desvantajoso entre eu e o professor Pamplona. Bem, as partes elas podem chegar ao meio termo e falar: olha, o professor Pamplona pode ver lá que está. Eu assinei de livre e espontânea vontade, em tese, né? Mas o professor pode ver que ficou muito caro para mim. Ele fala: olha, aqui realmente está irreal, fica demasiadamente oneroso para você, fica muito caro para você adimplir com o contrato. Então, de minha livre, espontânea vontade, eu vou reduzir a prestação que você tem que me dar em troca do que a gente tinha combinado aqui. Então, isso é o que diz o nosso Código Civil sobre a figura da lesão. Bem, se alguém tiver alguma dúvida, se o professor quiser participar, Eu quero pode fazer colocar alguma uma coisa. observação aqui que é Sim, muito pois não. importante, que eu gostaria que vocês anotassem. A lesão, ela é a desproporção, ela é concomitante ao momento da celebração. Isso é algo que é muito importante para vocês compreenderem o Instituto. Ou seja, no momento em que se celebrou, a equação econômica do contrato, vou usar a expressão, ela está bem desproporcional, é uma inequação, né? Por quê? Porque isso é o que autoriza a reconhecer como vício do consentimento. E se o cara reconhecer espontaneamente e puder fazer uma readequação, ótimo. Só que o mundo é muito mais complexo do que isso, né? E nesse período de pandemia, mais ainda, porque isso, inclusive, digamos assim, ficou na crista da onda no momento da pandemia, que você não pode confundir a lesão, que é a teoria geral do direito civil 2, com a cláusula de onerosidade excessiva, que aí é obrigações 2 ou contratos, aqui depende do programa. No programa velho é obrigações 2, mas a gente quer mudar para ficar na aula de contratos. Anota isso aqui, por favor. É a cláusula, o nome foi adotado no Código Civil com o seguinte nome: resolução por onerosidade excessiva. Mas o nome tradicional do direito ocidental é um nome que remonta. Peraí, minha tela sumiu aqui. Alô, 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 voltei. Ao nome do direito romano, que eu gostaria que todos vocês. O pessoal que está vivo aí, pode dar um sinal de vida aí, para ver se a gente está falando sozinho, né? Que é uma expressão, né? Oi, Thalita, pronto, Thalita está viva. E tem mais alguém vivo? Alô, aqui é a sessão espírita. Vamos lá. Professor. Se manifeste! Cadê o copo aqui? Alô, Aqui, Márcio. o copo Márcio aqui. tá vivo aqui, meu professor. Muito Vivo aí? bem. Salve, salve. Muito bem, salve, salve. Salve, inclusive, é o novo nome da revista da ESA, da Escola Superior de Advocacia. Fiz até uma postagem, o pessoal me entrevistou o número 1. O pessoal veio conhecer a galera toda aqui, a matilha toda. Foi divertido hoje, né? E nesse ponto... Espera que estou mandando aqui a mensagem aqui, João. Isso. Me dá só um minuto que mandaram um áudio. A pessoa manda áudio no meio de aula. Espera um minutinho aqui. Devolvo a bola aqui para o Vinícius, mas não vou sair daqui. Não, eu vou continuando aqui, então. Então, assim, pessoal, depois dessa participação do professor, eu queria dizer o seguinte: essa figura, ela não encontra ressonância só no Código Civil, ela não está na nossa parte civil apenas.
a gente tem outras possibilidades de encontrar essa figura da lesão. E aí, quem tiver com uma segunda tela ou puder consultar agora, eu queria que vocês dessem uma olhada no CDC. A gente tem uma figura que é basicamente a mesma questão relativa à lesão. CDC é o Código de Defesa do Consumidor, então é a Lei 8.078 de 90. Bem, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, até hoje, ele é considerado moderno, então ele já contava com essa figura, e a gente pode ver aí, para quem já abriu, no artigo 39. Vamos lá. É vedado, esse vedado aí, eu gosto sempre de esclarecer essas palavras. Vedado quer dizer proibido. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, aí vem uma série de práticas. Eu quero que vocês vão aí no inciso 5º. Está aí no inciso 5º. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. O que é isso? Isso é claramente uma questão de lesão. Então, você tem ali a parte fornecedora, né, que geralmente é empresa, etc., e você tem o consumidor do outro lado. Bem, quando você tem essa situação, você pode ter um lado tendo um valor muito alto a pagar e o outro retribuindo com muito pouco. É exatamente a mesma questão da figura da lesão. Então, você tem essa mesma figura em outros exemplos possíveis. Aí, por exemplo, está no Código do Consumidor Brasileiro. E isso aqui é muito interessante também, deixar registrado, eu falei na aula do acidente, mas a gente precisa deixar que essa aula ficar gravada, né? Que, inclusive, um professor da casa, um excelente professor de Direito Civil, que é o professor Pedro Lino, que é procurador do trabalho, a dissertação de mestrado dele foi justamente sobre essa lesão no Código de Defesa do Consumidor e também no Direito Civil. Então, é justamente verificando as diferenças de um outro. Por quê? Porque essa é uma questão muito interessante para a gente entender bem a lesão no Código Civil. Porque, anote aí, queridos, você vai ter na lesão no Código Civil 2 elementos que precisam ser bem compreendidos. O primeiro é um elemento objetivo ou material, que é justamente essa desproporção das prestações avançadas. Desproporção que é originária, é do momento da celebração, né? E nós vamos ter um outro elemento, que é um elemento subjetivo, imaterial ou anímico, intencional, que é justamente essa noção da necessidade ou da inexperiência. E aí aqui surge uma questão polêmica. Por quê? Porque a ideia da necessidade ou da inexperiência precisa ser conhecida pela parte contrária, ou é uma circunstância que é individual de quem incidiu numa obrigação desproporcional? Por quê? Porque eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida de que, na regra do Código de Defesa do Consumidor, não se exige esse conhecimento. É o que a gente pensa no campo da responsabilidade civil objetiva, que é tão cara para as relações de consumo. Já no campo das relações do Código Civil, a questão é um pouquinho mais polêmica. Por quê? Porque dentro dessa linha, né, quando a gente pensa na leitura do Código, a gente não tem uma menção expressa do conhecimento, mas tem lá, né, quando uma pessoa supremamente necessária da experiência se obriga à prestação, a lógica dentro de uma tradição romana era imaginar que o indivíduo sabia disso. Eu preciso dizer a vocês, meus amados e minhas amadas, que há uma tendência de objetivação no direito civil brasileiro. Então, essa linha que veio lá do Código de Defesa do Consumidor, de não exigir que a pessoa soubesse da desproporção, mas sim que fosse algo que fosse razoável se antever isso, né? Se imaginar, até pela noção da desproporcionalidade, né? Tem sido muito respaldado na prática do direito civil. E há, inclusive, enunciado da Jornada de Direito Civil
nessa linha. Então, fica essa observação. Mais alguma coisa sobre lesão, Vinícius? Sim, sim. Só para colocar uma questão aqui, como o professor muito bem trouxe, por que esses requisitos são divididos em material e subjetivo, né? Objetivo ou subjetivo? Porque o material ele pode ser verificável. Então, assim, eu olho ali no contrato, eu sei dizer se ele está proporcional ou desproporcional, ou, num caso mais visível, né, se ele está extremamente oneroso para um e pouco oneroso para o outro. Agora, já essas questões subjetivas, elas são de interpretação e daí elas já dão um pouco mais de trabalho. Queria só chamar a atenção para uma coisa que o professor muito bem ressaltou, que é essa questão de ser mais fácil de se perceber dentro do Código de Defesa do Consumidor o que é uma lesão. Aí você trata isso de uma maneira mais objetiva do que subjetiva. Eu queria dizer uma coisa: o Código de Defesa do Consumidor é feito baseado, uma das premissas dele é a provável, a pretensa hipossuficiência de uma das partes, ou seja, uma das partes é tida como a mais frágil da relação. Por exemplo, quem sou eu diante do McDonald's, por exemplo, numa ação processual ou de ponto de vista econômico? Eu sou uma parte hipossuficiente, ou seja, mais frágil, mais fraca dentro dessa relação. Então, essa dinâmica dentro do Código Civil, você não acha, não encontra tanta guarida assim para ela. Por isso que também dentro do Código de Defesa do Consumidor é uma coisa mais estabelecida, já no Código Civil, como o professor muito bem disse, tem essa questão polêmica envolvida. Muito bem. E aí, queridos, Podemos passar para o estado de perigo? podemos passar para o estado de perigo. Mas a Não, pergunta pode sempre falar, antes para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou clara no campo da lesão? Pode perguntar, viu, gente? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Também no dia de Professor, trabalho. Sim, Luciano, é possível, sim, falar da lesão ouvindo, no dia de trabalho. A premissa de desproporção, de vulnerabilidade entre eles, é algo que pode ser tomado como referência. No campo do direito do trabalho, eu dou como exemplo expresso isso que eu falei do Truck System. Quando você olha o parágrafo 2º e 3º do artigo 462 da CLT, é um tema que pode ser aprofundado, mas sim, é possível verificar. Márcio, tem uma pergunta. Fala aí, Márcio. professor, é o seguinte, é uma pergunta que me veio à cabeça aqui. Por exemplo, o menor incapaz, ele tem uma certa estatura, parece que ele é uma pessoa que tem idade, né? Ele aí falsificou uma carteira de identidade, celebrou um negócio jurídico, fez uma compra de um carro. Aí depois a família descobriu e quer que o negócio seja desfeito, mas ele utilizou de um artifício, de uma falsificação ideológica para fazer o negócio. Quer dizer, o negócio não pode ser desfeito mais, né? Não, Márcio, é interessante a sua pergunta. E Viu? isso é algo que a gente vai aprofundar na próxima aula, sobre nulidade e anulabilidade. Mas a sua pergunta é tão pertinente que a gente antecipa. É preciso entender que há uma diferença no sistema de nulidades em relação aos atos feitos pelos incapazes. Por quê? Porque nós temos dois tipos de incapacidade. A incapacidade absoluta, que é aquela do menor de 16 anos, fazer de 15 para baixo, e a incapacidade relativa, ou capacidade relativa, que é o menino que tem 16 e 17 anos. O código traz essa previsão, e talvez isso seja naturalmente uma influência da nossa própria compleição física, embora meu filho tem 16 anos, é um galalau maior do que eu, entende? Mas quando ele tinha 15, até que não era todo, mas poderia ser. Então, o que é que acontece? A hipótese do negócio jurídico firmado por alguém absolutamente incapaz é a hipótese de nulidade absoluta. Então, essa é uma circunstância que, sim, é certo, ele está praticando um ato de fraude, algo do gênero, mas perceba que ele é absolutamente incapaz. Então, nessas circunstâncias, vai ter, sim, a declaração de nulidade do negócio jurídico, sem prejuízo da aplicação dos atos infracionais do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aí ele teria cometido uma conduta, e aí Vinícius é mais
especialista em penal do que eu, né? A gente não vai dizer que ele não tem um tipo penal, mas sim um ato infracional, porque ele não comete crime por ser inimputável. Mas, dentro dessa perspectiva, ele tem toda um sistema punitivo ou pedagógico, seja do Estatuto da Criança e do Adolescente. É diferente, meu amado Márcio, essa pergunta é muito importante. Salvo engano, dê uma olhada, se o Alzheimer não me tomou totalmente, é por volta do artigo 180 do Código Civil. Se ele tem 16 ou 17 e se declara maior, aí é uma situação complicada. Ele falsificou. Ele se declara maior e, por exemplo, falsificou a carteira de identidade. Aí, depois, nós vamos ter uma eventual seus pais querendo pedir a declaração. Aí, a hipótese não é de nulidade absoluta, mas de nulidade relativa. Se não houve essa cautela de juntar o documento e ele praticou o ato, mas se simplesmente se dava para perceber que o indivíduo ainda não era maior de idade, mas se as circunstâncias levavam a crer, e perceba, no exemplo bem colocado por você, o cara falsifica uma carteira de identidade, alguma coisa nesse ponto, ele não pode, né, gerar a anulabilidade, porque ele se declarou. E aí aplica-se uma regra geral do direito, com uma aplicação específica no Código, que é que ninguém pode alegar em juízo a sua própria torpeza. E, nessa circunstância, sendo ele relativamente capaz, ele responde como se capaz fosse. Pegou, Márcio? Deixa eu dar uma chegada no código, porque eu estou sem o código aqui. Eu vou puxar aqui o site do Planalto. Como é, professor? Ninguém pode alegar em juízo o que você falou aí? A sua própria torpeza. Um dos casos emblemáticos para isso foi de uma pessoa que teria matado, eu não lembro onde foi, acho que foi nos Estados Unidos ou na Alemanha, que teria matado o pai ou a mãe, alguma coisa assim, e queria receber herança. Exato. Então, assim, aí essa pessoa está se valendo do próprio ato ilícito que ela fez para oferir uma vantagem. Então, essa O regra Alzheimer não me dessa tomou forma. totalmente, E ela é e aí comum direito. posso dizer que é o artigo 180 mesmo. Olha só, estou feliz, não estou tão velhinho, tão caquete. Olha o que fala, querido Márcio, o artigo 180 do Código Civil. O menor entre 16 e 18 anos, obviamente você tem que é 16 e 17, porque 18 ele já estaria maior, né? Não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Pegou aí, Márcio? Fica mais fácil para visualizar com a previsão legal específica. Mas, sim. Como eu disse, é algo que o próprio sistema já repele. Perceba, aí por que não repele do Galalau de 15 anos? Não, porque aí é uma lógica de uma norma protetiva, e aí, neste caso, tá, você acreditar que aquele cara de 15 anos era maior de idade é algo que pode acontecer, mas efetivamente é algo que tem todo um sistema protetivo também anterior. Beleza? Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Alô? Ninguém? Entendi, professor. Pode continuar. Pode já? Leva o trem, botou? Muito bem. Aí a gente vai ver uma outra novidade do Código Civil de 2002, que é o vício do estado de perigo. Ele está previsto no artigo 156 e diz lá o seguinte, vou ler aqui. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único, eu podia dizer que é o parágrafo Pablo Stouze, depois vou explicar isso. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. O que é isso? O estado de perigo é o equivalente no campo do direito penal, ao estado de necessidade. Né? A lógica de que alguém, né, na ideia de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de um grave dano, você assume a obrigação. O exemplo imbecil de diversos livros, e o exemplo é imbecil mesmo, por isso que eu digo imbecil, é da tábua de salvação, né? Da boia. Você está se afogando, e aí o cara diz lá, você está lá no naufrágio
E aí, se você me der essa boia, eu te dou meu patrimônio todo. Imagine alguém que lá, glube, né? Eu vou fazer, ou assinar glube, ia fazer um negócio assim, né? Mas, tudo bem, a lógica é essa. Existem, porém, diversas situações que podem ensejar isso. E por que eu falei que o parágrafo único é o parágrafo amistoso? Porque eu costumo dizer que esse livro nasceu por causa de uma situação de estado de perigo. Não sei se vocês conhecem a minha história de Pablo. Eu sou um pouquinho mais velho que Pablo. Pablo foi meu calouro. Eu tenho 49, Pablo tem 46, né? Pablo é um fenômeno. Pablo, eu sou absolutamente encantado por ele. É o meu parceiro, é meu irmão mais novo, uma figura inteligentíssima, um ser humano assim elevado, espiritualizado, né? Às vezes eu fico brincando, dizendo assim, gente, eu sou tão mundano, Pablo é tão santificado, eu fico assim, acho que Pablo levita, inclusive, porque ele é assim, ele medita, faz um monte de coisa, assim, ele é realmente... vocês já tiveram aula com ele? Se você tiver aula com ele, você vai entender que ele é assim mesmo. Ele não é personagem, não. Ele fala assim, ele acredita, é o jeito dele. E eu sou tão esculhambado, eu fico dizendo que, assim, que é meio estranho, né? A gente fica dizendo, se a gente fosse Dom Quixote, eu seria o Sancho Panza, que eu sou mais gordinho, né? Assim, embora eu seja maior, né? Mas vamos lá. Diga aí. Se me permite contar só uma história rápida aqui. Diga aí. Vocês que estudam pela UFBA, né, minha graduação foi na UESB, aqui de Vitória da Conquista, vocês têm contato com nomes que nós definitivamente não temos, como o professor Pamplona, como Dirley, como Stolze, como Fred DJ, dentre outros, né? Então, assim, eu estava como professor da Pitágoras de Feira de Santana, e aí eu estava como professor da Casa de Civil, fui chamado para uma palestra para conhecer Stolze. E aí eu fiquei animadíssimo, né? E aí o mundo acabou no meio desse caminho, porque aí começou a pandemia, e aí cancelaram a palestra, e até hoje não conheci. Você tem que conhecer. Pablo mas é um dia, cara... quem sabe? Olha, eu digo para os meninos que estão começando, nós temos colegas aqui na UFBA que vocês precisam fazer uma matéria com eles, sabe? Fazer uma matéria com o Dirley, fazer uma matéria com o Fred, fazer uma matéria com o Pablo. São pessoas que são realmente diferenciadas, né? E acho que você não pode perder. Você não precisa fazer todo o curso, mas faz assim, porque a cadeira de processo é muito bem dada na UFBA, de constitucional também, de civil também. Tem gente muito boa aqui, mas num semestre, ter a oportunidade de conviver, são criaturas realmente que merecem um carinho diferenciado. Mas voltando aqui, a ideia do estado de perigo, porque como é que foi? Como eu sou mais velho que Pablo, ensinava, Pablo sempre foi um civilista roots, eu sempre fui um cara assim de diversas interesses, então eu ensinava trabalho, ensinava processo do trabalho, ensinava direito civil, ensinava metodologia, e aí eu virei professor titular de direito civil lá na Unifax, e Pablo estava entrando na UFBA, né, na cadeira de direito civil. Aí vamos fazer o seguinte, para tornar mais animado, eu vou marcar um dia de eu dar uma aula na turma de vocês, você me dá na turma, para a gente ter essa coisa de mudar um pouco o rame-rame, fazer uma coisa diferente. Beleza. Aí eu dei aula lá para Pablo, foi muito legal. Aí na UFBA, eu só fui para a UFBA em 2004, né? Eu ensino desde 96, né? Aí, e isso foi quando Deus... meu pai estava vivo, foi 99, mais ou menos. 99, 2000, 2000 mais ou menos. Aí, o que acontece? Eu levei Pablo para... Não, foi antes, né? Foi 2000. Levei Pablo para dar aula, 2001, né? Aí, foi, porque a gente lançou o livro em 2002, exatamente. Aí, quando o Pablo chegou, estacionou o carro para ir dar aula, ele deslocou o ombro. E aí isso é uma dor terrível. Ele foi fazer mal, deslocou. Aí quando ele deslocou, pisou no acelerador, o carro dele subiu num monte de areia e caiu em outro. Parou a aula na faca, foi todo mundo lá. Desespero. E eu me sentindo culpado, porque eu estava na sala esperando ele chegar, né? Aí aconteceu isso, a gente saiu correndo para levar, chamou uma ambulância para levar Pablo, e aí foi levar no COT, né? Quando eu cheguei lá no COT, Pablo urrando de dor, né? Urrando de dor. E eu sou, a gente não se conhece pessoalmente, eu sou grande, entende? Então, e aquela coisa assim, eu estava desesperado, eu estava quase dando um murro na ambulância para atender, e o cara lá, o
O enfermeiro lá, qual é seu plano, não sei o quê. E eu lá, meu filho, aqui, ó, atenda ele. Peguei um. Eu sou velho, né? A gente usava cheque naquela época. Peguei um cheque em branco, atenda. Porque naquela época tinha essa prática do cheque calção para fazer o atendimento, né? E claro, o Pablo tinha 2 planos de saúde, tinha todo mundo, mas a gente tinha que resolver isso. Mas perceba, esse negócio jurídico estabelecido de eu dar uma calção de um cheque em branco é algo que é um vício, é um desespero decorrente da manifestação de vontade. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? É que é capaz de vocês serem tão jovens e nunca terem assinado um cheque na vida, né? Então, aí a piada só funciona para mostrar que eu sou velho. Tem alguém vivo aí, gente? Alô? E por isso ninguém aceita mais cheque hoje, é verdade. Mas quem quer fazer cheque? Você tem meios mais. Porque o cheque, você podia dar o cheque e depois cancelava a discussão se era estelionato do 71, que tem previsão específica. Cheque pré-datado, inclusive, com previsão legal específica, era estelionato. Né? Mas é aquela coisa do. Sustar cheque. Sustar cheque? Então. Né? Aí tinha Aí o aquela Stephanie confusão não de. sabe nem como é um cheque. Para vocês são mais novos, antigamente tinha a questão do cheque pré-datado, que é uma cultura brasileira, né? O cheque nada mais é do que uma ordem de pagamento. Só Pagamento que à aqui no vista. Brasil você criou o cheque para 30, 60, 90, 120 dias. Aí você passava um cheque para 120 dias e alguém no primeiro dia lá no caixa entregava o cheque e mandava executar. E aí dá uma confusão sem fim. É verdade. E é uma situação que é interessantíssima, porque então a gente transformava cheque em nota promissória, Exatamente. que é outra coisa que a gente nem sabe o que é, né? Eu fico dizendo, o que é que ensinam hoje direito empresarial? Não sei, o meu direito empresarial está tudo superado, ninguém fala mais de nota promissória, warrant, nada disso, cheque, ninguém fala. Mas é por aí, meu povo. Aí, eu estou falando assim, provavelmente alguns não estão nem entendendo, né? Mas vamos lá, vamos seguir. O estado de perigo, portanto, é essa ideia de salvar alguém em função de um potencial dano. Pode ser a própria pessoa, ou da pessoa de sua família, ou eventualmente, Pablo não era da minha família, né? Ó, nota promissória tinha no jogo da vida, é isso aí. Nathalie dando a nossa contribuição nerd para o nosso evento. Só para dar uma noção da gravidade do ato de bravura que o professor cometeu, quando você dava um cheque chamado de cheque em branco, você não colocava o valor, você não discriminava o valor. Então, eu poderia colocar R$ 1 ou poderia colocar 1 milhão. Se tivesse na conta da pessoa, azar, entendeu? Então, assim, quando você dá um cheque em branco, claríssimo estado de necessidade, né? Ou você realmente está disposto a gastar muito, ou você está precisando muito daquilo, como se fosse vida ou morte. Ó, e, gente, se a gente voltar a algum momento a aulas presenciais e vocês forem alunos de Pablo, mande Pablo interpretar esse dia. Porque Pablo é um show, sabe? Uma coisa assim. E aí ele me imitando. Assim, porque. Né? E Pablo urrando de dor, assim, sabe? Aquela hora de você imaginar se você pode dar uma carteirada, dizer assim, vem cá, me atenda, me atenda, me atenda. Aí o cara, não, se você não dissesse seu plano de saúde, eu não te atendo. Oh, então. Era um chororô, era muito diferente. Era um mundo diferente. Mas vamos lá. Isso aí é a parte do estado de perigo. E a gente precisa fazer uma distinção de estado de perigo, coação e lesão. Porque eles, sabe, outra gíria idosa, no falecido Orkut tinha uma comunidade chamada Gírias Idosas, era a minha cara, né? Assim, o pessoal não sabe nem o que é Orkut, né? Mas vamos lá. O que acontece, né? A gente precisa explicar esses elementos. Por quê? Porque é uma comunidade denorex, né? Parece, mas não é, né? Então, a gente precisa explicar para vocês. No estado de perigo, nós temos uma situação de potencial risco de vida à pessoa, ou a própria, ou ligado por algum laço, né? Normalmente de família, mas poderia imaginar circunstâncias de amizade. Na coação, perceba que
Estado de perigo, lesão e coação, todos têm desproporcionalidade. Todos têm. A desproporcionalidade é um elemento comum. Só que no estado de perigo é o elemento subjetivo, perigo de vida. Na lesão é a questão de necessidade ou inexperiência. E na coação é a violência. É a violência. É a violência psicológica, normalmente, ou física, em sentido próprio. Uma grave ameaça. Ou a grave ameaça, a ideia é essa. Beleza? Muito bem. Com isso, a gente arremata os vícios de consentimento. Mas, como eu disse, os defeitos do negócio jurídico não se limitam a eles. Nós temos outros 2 defeitos que precisam ser explicados. O primeiro deles teve uma mudança substancial nos efeitos com o Código Civil de 2002. Esses 2 defeitos do negócio jurídico, esses vícios sociais, estavam previstos no Código Civil 16, mas ganharam, um deles em especial, primeiro, uma perspectiva diferenciada nos efeitos com o Código Civil de 2002. Qual é o primeiro? É a simulação. Vinícius, você quer falar agora ou quer que eu fale? Tanto faz. Não, eu posso começar o assunto. Começa aí a simulação para ficar mais à eu queria vontade. perguntar se alguém tinha dúvidas sobre... Ah, sim, desculpe, me perdoe, você está certo. Olha, alguém ficou com dúvida em relação ao estado de perigo? Se tiver, pode falar, viu, gente? Sabe que você... Diga, Thalita. Eu queria saber, na verdade, pelo exemplo que o senhor deu, com o cheque em branco. Se o valor preenchido fosse extremamente superfaturado, o que aconteceria? Partindo do pressuposto que se trata de um vício de consentimento, eu iria ter a situação da anulabilidade dessa emissão do cheque. Por quê? Essa emissão do cheque tem aí uma situação de vício de consentimento num negócio jurídico. Que negócio jurídico estou dando? Estou dando uma caução. Então, eu ia anular essa caução, né, nesse fato. Perceba que, a priori, Thalita, é independente do valor, porque eu dei a caução por uma situação para socorrer alguém. Então, nessas circunstâncias, na lógica do Código Civil, é imaginar isso, mas o serviço precisa ser pago, naturalmente. E aí, não é que alguém tenha direito ao calote ou algo assim. É preciso analisar se a manifestação foi considerada idônea ou não. Entendeu, Thalita? Entendi, professor. Obrigada. E você nunca... o meu filósofo favorito é Rob Roça dos Menudos. Não se reprima. Pode perguntar o que você quiser. Beleza? Talvez vocês nunca saibam quem é os Menudos, então estou ficando velho também. Mas vamos lá. Mais alguma dúvida sobre estado de perigo? Professor, eu tenho uma dúvida no quesito do erro. O erro, ele é essencial quando o quê? Quando ele tem uma falsa visualização da realidade? Então, a falsa visualização da realidade é o conceito de erro. Mas o erro tem que ser essencial no sentido de que, se você tivesse consciência dessa falsa visualização, você não firmaria o negócio. Ou seja, o erro é essencial porque sem ele ninguém firmaria o negócio. Entendeu? Jéssica? Entendi. Obrigada. À disposição. Estamos aí. Mais alguma dúvida? Pode ser de dúvidas anteriores também, viu, gente? Tio Pamplona está aqui. Todo o problema acabou. Tio Pamplona chegou. E está animadinho para dar aula hoje aqui. Com camisa do quê? Camisa do Coringa hoje, aqui, ó. Vamos lá. A minha de Star Wars. Star Wars, ó. Rapaz, essa madrugada eu assisti o novo Esquadrão Suicida, né, o filme. Muita bobagem, velho. Muita bobagem. Eu adoro a Arlequina, mas eu confesso que eu esperava mais do filme. Bem, então, sendo assim, a gente segue, né? Então, vamos levar o trem. Simulação, começa aí. Tá. Só para colocar uma questão que o professor citou alguns clássicos de exemplo de estado de perigo, né? Aí no livro tinha justamente o que eu ia citar quando eu estava pensando no que colocar na aula.
que é uma frase de Shakespeare, né? Falando de Ricardo III, meu reino por um cavalo. Eu sei que é um exemplo extremamente corriqueiro, mas é que ela fala muito bem do que é esse estado de perigo, né? Para quem não conhece o contexto, né, da peça shakespeariana, o Ricardo III era um rei inglês do século XV, e aí, durante a Batalha das Rosas, ele teria soltado na visão de Shakespeare, né, na dramaturgia dele, essa frase, meu reino por um cavalo. Numa situação normal, nenhum monarca iria abrir mão de ser rei por causa de um cavalo. Então, ela exprime muito bem essa situação do estado de perigo, né? É, Então, e, no e, aperto ali, o cara abre mão de qualquer coisa. e uma coisa que eu acho muito interessante é o quanto o Shakespeare nós temos que ter alguns tipos de referências jurídicas. Na matéria do semestre que vem, né, que é Obrigações 1, vocês poderiam, por exemplo, e para mim é um exemplo maravilhoso para a gente imaginar, da ideia de proporcionalidade no Mercador de Veneza. Não sei se vocês Exatamente. leram Uhum. o livro ou viram o filme, sei lá, né? Porque a ideia é dizer, olha, você está sendo demandado porque tem que dar um pedaço de carne. Opa, um pedaço da sua É. carne. Mas olha, para fazer isso, tem de ser só o pedaço e nada mais. Não pode tirar sangue, não pode tirar nada. Então, opa, a proporcionalidade Fica por aqui cima. é básica para poder garantir a resposta. Então, é um tema interessante sobre isso. Mas alguém É. tem que fazer uma Leiam observação? Shakespeare, que é a escola da vida. É. Que ali tem Shakespeare é sensacional, gente. muitos bons exemplos. É. E para quem não leu ainda, quando vocês lerem, vão se lembrar, talvez alguns aqui conheçam, do Alto da Compadecida, né? Que É, justamente é a mesma Chico, situação que a Adriana Suassuna colocou. exatamente, Chicó, né, e João Grilo, né? Nós temos aí uma referência. Eu não sei se o pessoal, é porque como muitos estão começando o curso, né? E ainda mais virtual, eu não sei se conhece das minhas histórias na UFBA. Mas há anos eu faço, quando eu ensinava prática trabalhista, eu fazia uma audiência simulada lúdica, né? E aí era coisa assim muito loucas que a gente fazia. A gente botou o Bob Esponja para reclamar contra o Siriguejo, pedindo equiparação salarial Lula Molusco e ainda dizendo que era vítima de danos morais, de assédio moral. A gente botou a Branca de Neve para reclamar vínculo empregatício contra os Sete Anões, a Cinderela para exploração de mão de obra infantil contra a madrasta. Era muito legal mesmo. Alguns dos seus professores foram meus alunos, né? E eu tenho fotos e vídeos deles nesse ponto. Não sei se tem uma professora que eu Importante. adoro, né? Professora Importante Fernanda ter esse Ravazano registro. de Penal. Professora Fernanda Ravazano de Penal foi o burrinho falante que reclamou contra o Shrek, dizendo que era assessor de imprensa, né? Quem mais? Professora Adriana Wisikovski, de trabalho, foi o príncipe, né? Valente lá do Shrek, né? Professor Felipe Estrela, que é de trabalho, ele foi Deus, né? Foi Manuel, né? É Deus no Alto da Compadecida, na reclamação trabalhista de João Grilo e Chicó contra o padeiro e a mulher. Tem vídeos disso, se vocês olharem no meu canal, vocês vão achar umas coisas muito loucas mesmo, que eu me divirto com essas loucuras, eu acho, sabe? Porque, para mim, é a manifestação extrema da inteligência quando você consegue entender o conceito e ainda transformar isso numa manifestação artística. E tem muita gente talentosa aqui, cara. Eu confesso que eu Exatamente. me divirto imensamente E com isso essas mostra que o situações. direito está em tudo, né? E a cultura, ela é muito cara, o direito, né? E Alguns trabalhar exemplos. com a arte em especial É, dá um diferencial. Mas, Vinícius, vamos lá falar sobre justamente. simulação. Vamos Simulação falar está da em perigo, a gente pode simulação, encerrar então. hoje. Vamos lá. Então, nós saímos aqui do estado de perigo, né? O estado de perigo ele ainda está dentro do chamado vício de vontade. O que que acontece? Lá tem, lembra dos itens que a gente tinha lá essenciais ao negócio jurídico? Dentre eles tinha vontade. Se você tem um vício na vontade, você tem um problema para esse negócio jurídico. Bem, agora a gente vai falar aqui da simulação. A simulação é um tanto diferente, porque a simulação, na realidade, ela não é um vício na vontade. A vontade ela pode estar limpa e cristalina ali, mas há, por conta de outros fatores, um defeito que seria aí um defeito chamado de vício social. Não é mais um vício na vontade.
Então, esses dois últimos, né, são vícios sociais. O primeiro desses vícios sociais que a gente vai falar é a simulação. O segundo, não sei se vai caber hoje, seria a fraude contra credores. Bem, a simulação, o doutor Clóvis Bevilacqua trazia que a simulação era, para quem quiser tomar nota aí, uma declaração enganosa de vontade visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. Então, assim, ele tem uma aparência, se reveste, se traveste de uma determinada aparência, mas, na verdade, a realidade quer fazer outra coisa, né? Quer se prestar outro tipo de negócio, por vezes lícito, por vezes não lícito, mas, de qualquer forma, a verdade em si, real, ali, não está definitivamente manifesta dentro desse negócio jurídico. Bem, então a gente pode dizer que a simulação é um negócio jurídico que ali está travestido com as aparências de um negócio normal, mas que ele não vai tentar atingir o efeito em si declarado. Então, assim, eu tenho uma tentativa de compra e venda ali com o professor. Eu estou firmando a compra e venda com o professor. Tá, vou repetir aqui a definição, ou então o professor pode dar a definição. Não, a declaração enganosa de vontade visando a produzir efeito diverso da que foi indicada, foi ostensivamente indicada, para pensar em Bevilacqua. A ideia, querida Thalita, é justamente isso, né? Perceber em que você tem um negócio jurídico que se traveste de outro. Então, e a ideia de simulação é mais comum do que se possa imaginar a vossa van filosofia, né? Você pode ter, as pessoas usam determinadas manifestações jurídicas para obter resultados diversos, ou não obter resultado algum. E isso é uma das modalidades, ou das classificações da simulação. Você pode ter a simulação absoluta e a simulação relativa, também chamada de dissimulação. A absoluta é um negócio jurídico que é uma pantomima, é uma aparência só de negócio. O exemplo que eu uso lá no livro, é um exemplo lamentavelmente muito comum, é imaginar o quê? Você está para se divorciar, e aí você sabe que vai ter que fazer partilha de bens, alguma coisa assim, aí você vende determinados bens para seu melhor amigo. Mas não vendeu nada. Você fez recibo, fez um negócio lá, botou por dinheiro, né? Mandou lá para a casa dele, mas na verdade ele está guardando as coisas para você. É o seu bro, o seu brother, o seu partner in crime, né? Então, você faz como se tivesse vendido, mas nunca vendeu. Né? E perceba, isso, lamentavelmente, é muito comum. Né? Ou o indivíduo quer ver uma coisa que enseja, né, até um efeito importante lá na Interioridade de Direito Civil 1, na desconsideração da personalidade jurídica, a confusão patrimonial. O indivíduo vai comprar um carro, mas em vez de comprar o carro para si, compra no nome da empresa, só que ele que usa. O carro é da empresa, mas aí nesse ponto, na verdade, o carro é seu. E aí você vê um mau uso disso. Quer ver uma dissimulação comum? Aí perceba que essa aí não é absoluta, essa é relativa. Por quê? Porque o negócio jurídico existe, o carro foi comprado. Só que não foi comprado efetivamente por quem desembolsou o dinheiro ou fez, mas sim por uma rede. E quer ver outra coisa? Eu digo assim, com liberdade. Outro dia, minha veterinária, estou com uma matilha, né? Estou com uma matilha, e aí para eu comprar ração para todo mundo, o negócio é caro, né? 5 cachorros, muita coisa. Aí a minha veterinária me propôs, vem cá, olha, é o seguinte, eu estou com pena de você, né? Eu tenho um desconto, eu posso comprar em meu nome. Perceba, não chega a ser uma simulação, mas perceba, se eu colocasse no nome dela para comprar para mim, em tese o desconto está sendo oferido por outro.
Professor da voz de prisão na hora? Não, não faço, não. Eu digo assim, ela me dá atenção, não há ônibus. Aí eu disse, não, mas aí ela disse, não, é diferente, e note como texto sem contexto vira pretexto. Não, eu compro e você compra na minha mão, você me ressarce. Quem está pagando é ela. Ponto. Mas perceba, numa pequena sintonia fina, a gente pode imaginar de negócios jurídicos lícitos para negócios jurídicos ilícitos. Porque, a priori, esse que é lícito, eu comprar dela pelo mesmo preço que ela comprou, não é alguma coisa que seria razoável do ponto de vista contratual, porque a empresa não autoriza isso. A empresa está pensando que está comprando para os cachorros dela e estaria comprando para mim. Então, de certa forma, a gente vai dizer é uma simulação inocente, mas é simulação. Falando sobre algo da minha realidade, não sei, vocês não ligam as câmeras, eu não sei a idade de vocês, né? Mas se alguns for mais velhos aqui, não tiverem tiverem perto da minha faixa etária, uma das coisas que acontecia muito lá na Justiça do Trabalho era o fenômeno da chamada lide simulada. O que é que acontece? O empregado, né, eu queria fazer um acordo com a empresa, ou a empresa queria fazer um acordo com o empregado, e aí sabe que tem todo um sistema trabalhista, né, de proteção à manifestação da vontade. O que é que a empresa dizia? Reclame na justiça que lá eu faço o acordo. Para quê? Para ter a eficácia liberatória geral de uma cláusula de acordo. Por quê? Porque esse acordo feito extrajudicialmente, sem nenhuma chancela do magistrado, não produziria esses efeitos naturalmente sem o acompanhamento do Poder Judiciário. Então, era uma situação de simulação. E aí, o que é que eu preciso dizer a vocês, meus amigos? Por favor, anote, meus amigos e minhas amigas, anote essa informação, né? Que nessa hipótese, a partir do Código Civil de 2002, né, a simulação é causa... Esse é um assunto que a gente vai aprofundar na próxima aula. Fraude contra credores, a gente vai falar hoje, mas o assunto da próxima aula vai ser invalidade do negócio jurídico. A questão de nulidade e anulabilidade. Nulidade absoluta e nulidade relativa. As hipóteses de vícios de consentimento são hipóteses de nulidades relativas. Ou seja, se você deixar escoar o prazo para ir em juízo desconstituir esse negócio, operar-se-á o fenômeno chamado decadência. Você tem um prazo para tentar mostrar que foi coagido. Tem um prazo para mostrar que teve erro, que teve dolo, teve lesão, teve estado em perigo. Se você deixou passar, já era. As areias do tempo escorreram pela ampulheta e decai. Decai, pode decair, não é para escrever. Decai. Né? Já a nulidade absoluta não se convalida com o tempo. Então, pode ser discutida a qualquer momento, e a simulação, que era nulidade relativa no Código Civil 16, passou a ser nulidade absoluta no Código Civil de 2002. Vinícius? Pois é, só para dar um exemplo aqui, né? Digamos que eu esteja me divorciando, e aí eu sou amigo do professor, e aí o professor vai lá e compra os bens da minha mão para que eu possa ocultar esse patrimônio que é meu. O professor vai me passar o dinheiro, o objeto é lícito e há um acordo entre vontades, né, em tese. Então, está tudo lá presente, só que a intenção não é a compra ou a venda. É justamente você retirar esse patrimônio da vista de alguém do qual você quer ocultar. Isso é um exemplo de simulação. Bem, no caso, a simulação está no artigo 167 do nosso Código Civil. E aí, eu vou ler aqui para vocês, quem tiver a oportunidade de ler aí, que é sempre melhor para acompanhar. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então, assim, vai ser apurado o que é válido, o que não é, para que se possa ter proveito daquele ato, se possível for. Parágrafo 1º. Haverá simulação dos negócios jurídicos quando? Inciso 1º.
aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente conferem ou transmitem. Inciso segundo, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inciso terceiro, os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo 2º, ressalva-se os direitos de terceiro de boa-fé em face dos contratantes do negócio jurídico simulado. Aqui a gente tem que colocar algumas coisas a serem ditas. Por exemplo, nessa simulação, eu posso, ao invés de fazer essa compra ou venda simulada com o professor, eu posso dizer, olha, lembrei de uma dívida que eu tinha aqui com o professor. Eu devia R$200 mil para o professor. Em nome dessa dívida, eu vou lá e passo o saldo que eu tenho em conta. Entendeu? Ou então eu vou lá e passo uma casa, um carro, etc. Então, assim, por isso que dentro do inciso terceiro, ele fala de instrumentos particulares antedatados ou pós-datados, porque tem gente que faz essa simulação com datas de contratos, né? Então, esse contrato não existia, mas o que me impede hoje de assinar um contrato de 2019, por exemplo? Eu vou lá e boto a data de 2019 e acabou. Vou no cartório ali, reconheço firma, e, em tese, dá uma aparência de legalidade esse negócio, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de manobra, porque elas realmente acontecem. A gente está falando aqui da simulação absoluta, mas tem também a relativa. Bem, a relativa, ela é uma declaração de vontade ou uma confissão de dívida, como a gente estava falando agora, que tenta encobrir algo de natureza diversa, cujo os efeitos geralmente são proibidos por lei. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês, está muito em voga, a gente viu bastante no período da Lava Jato, em que pese diversas questões aqui que poderiam ser debatidas, mas lá de natureza majoritariamente penal, aqui a gente vai falar da área civil, tinha muito assim, alguém ia me passar um valor, né, que era relativo à propina, e eu tinha que dissimular esse valor, né, que eu tinha que esconder que ele era de uma negociação ilícita. Aí o que se fazia muito, infelizmente, né? As pessoas iam lá e fingiam estar contratando empresas de advocacia, por exemplo. Então, o pessoal da área jurídica fazia negócios incríveis, né? Era um contrato de 1 ano, 2 anos de serviço por R$5 milhões. E aí eu ia lá, recebia e repassava a quem eu quisesse. Reparem bem, aqui eu estou, através de um negócio simulado, escondendo uma ilicitude jurídica que eu estou cometendo. Então, eu estou dando uma aparência de serviço e recebendo um valor para repassar para alguém a título de propina. Outra também que ficou famosa nesse período de Lava Jato foi a questão das palestras, né? Então, eu vou lá e dou palestra. Palestra eu posso dar para 10 mil pessoas, ser um evento coberto pela mídia, ser um evento que está no Instagram, que está no Twitter, onde for, mas ele pode ser uma palestra para 10 pessoas, pode ser uma mentoria, né, como se chama, que é quando você aconselha, ele ensina algumas práticas para um grupo mais restrito, etc. Então, assim, nessa modalidade, né, que é a simulação relativa, você está fazendo ou simulando o negócio para encobrir uma atividade de cunho ilícito. Mais alguma coisa, professor? Não, acho que esse é o caminho para entender a ideia de simulação. E a gente precisa, na verdade, enfrentar esse tema sem muitos pudores, porque de fato, parece-nos que o espírito das pessoas no Brasil, elas são muito abertas à simulação. Então, a gente tem realmente essa ideia, e às vezes a ideia que o leigo tem do profissional do direito é que a nossa missão seja achar alternativas para disfarçar, a expressão é essa, as suas verdadeiras intenções. Eudes, está com a mão levantada. Fala aí, querido. Ô, mestre, na verdade, é um exemplo aqui, uma dúvida dentro do exemplo. Vamos supor, tem um órgão público. Esse órgão público ele realiza lá um projeto base com um termo de referência para um serviço de, pode supor aqui, pintura. Pintura, pronto. Aí, dentro desse serviço de pintura, ela realiza lá, ganha um processo licitatório uma empresa, e aí tem-se um contrato já com um valor empenhado. Vamos supor que essa empresa ela fez todo o serviço de pintura no local que tinha que ser feito, e ainda sobrou, né, restou
capital do valor empenhado. Esse contrato ele não pode ser usado para nenhuma outra modalidade. Vamos supor, um serviço de soldagem, né, que esteja necessitando. Isso não pode ser feito porque seria uma simulação, não é isso? Ou eu estou enganado? A priori, se utilizasse... seria assim. Você teria, nessas circunstâncias, né, os limites do... Perceba, os limites do contrato é o que está pactuado na licitação, ou seja, a regra do jogo é a regra do procedimento licitatório. Se o indivíduo realizou a atividade com um valor menor do que o que foi empenhado para fazer o dado, esse valor tem que retornar para a administração pública. A lógica do sistema licitatório não é um sistema muito flexível ou, digamos assim, eficiente em sentido extremo. Mas porque a ideia de pensar em preservação de patrimônio público, sim. A priori, a simulação, sim. Vinícius? Valeu, obrigado. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida sobre simulação, galera? Não? Tem alguém vivo aí? Não, professor, tá tudo certinho. Tá todo mundo morto? Todo mundo morreu! Morreu! Não tá vivo. Levei um susto agora quando a Benício disse que não, né? Não. Vamos embora. Então, eu não acredito nas besteiras que eu falo. Mas vamos lá, gente. Então, vamos para o último vício da nossa aula de defeito de negócio jurídico, que é a fraude contra credores. Aqui é um vício social também, porque, na verdade, na simulação, as pessoas que simulam um negócio jurídico, elas estão realizando o que efetivamente querem, mas travestindo isso de outra forma. Na fraude contra credores, o negócio jurídico, a priori, é plenamente válido. Só que ele gera algum tipo de dano a outros credores do sujeito que está tendo uma diminuição patrimonial. E por isso é que é possível ter uma situação de anulabilidade no campo da fraude contra credores. A gente precisa compreender esse tema, que é bem peculiar. Antes da gente aprofundar mais aqui, deixa eu só dizer uma coisinha sobre simulação, que é um tema importante, às vezes cai em concurso, né? Que é a questão, cuidado na simulação em relação ao tema da chamada reserva mental. O que é o tema da reserva mental? É quando o indivíduo declara que pretende fazer alguma coisa, mas isso não foi da essência do negócio. Então, aquela situação, gente, eu estou comprando essas cestas básicas para doar para o Hospital de Irmã Dulce, o Hospital Santo Antônio. Que lindo, que gesto maravilhoso. Olá. Bem, você está fazendo propaganda, né? Da sua bondade, da sua generosidade. E ao fazer isso, se não foi o negócio estabelecido para esta finalidade, ou seja, você conseguiu um desconto porque era para a Irmã Dulce, o negócio estava ali, você declarou, mas só no campo da ostentação, né? Está na moda essa palavra agora, né? Nessa linha, a reserva mental não vincula, né? Ou seja, se você comprou determinados bens para dizer que pretendia doar para a Irmã Dulce e não doou, está no campo da reserva mental. Só será simulação se esta declaração que você não está pretendendo cumprir foi elemento do negócio, ou seja, você obteve um preço menor porque era para a Irmã Dulce.
Aí é simulação. É a veterinária comprando a ração mais barata porque era para ela e não para passar para terceiros. Estão entendendo? Então, é preciso ter cuidado com a figura da reserva mental, porque na reserva mental você não tem anulação do negócio jurídico, se ela não for essencial. Você entende? Estão entendendo aqui? Alô? Tem alguém vivo aí? Sim. Beleza, então vamos finalmente para a fraude contra credores. Passa a palavra aí para Vinícius. Pois então, a fraude contra credores também é uma situação comum na nossa sociedade, né? Basicamente, você tem um momento no qual, só para passar termos aqui que vou facilitar, né? Você tem duas figuras básicas, né, nesse tipo de situação, que é a figura do devedor e do credor. Credor é aquele que tem um crédito a receber, devedor é aquele que tem um crédito a honrar. Então, é bom a gente fazer esse esclarecimento anteriormente. Bem, a fraude contra credores, ela ocorre quando o devedor insolvente, ou seja, aquele que não está pagando, ou à beira da insolvência, né, que está em vias de não pagar o que deve, aliena ou onera bens, ou pratica remissão de dívidas para prejudicar o seu credor pré-existente através da diminuição do seu patrimônio aferido. Então, vamos colocar isso em termos mais claros. Bem, você tem aquela pessoa que ela deve ou está para dever, né? Você sabe muito bem disso, né? A gente vê na sociedade. Tem, por exemplo, empresas que estão à beira da falência, né? Estão a caminho de falência. Bem, o que algumas pessoas fazem? Elas fazem a venda de bens ou elas colocam ônus, colocam dificuldades, colocam embaraços naqueles bens, ou elas fazem o perdão de determinadas dívidas com o intuito, com a vontade, com o ânimos de dificultar o crédito para aquele credor que ela já tinha antes. Então, eu estou devendo 100 mil ao professor, e aí eu tenho um dinheiro para entrar, eu tenho um bem ali que pode ser utilizado, e através dessa prática, que é a fraude contra credores, eu vou tentar fazer com que essa dívida que eu tenho para com o professor, ela não seja quitada. Bem, aqui a gente tem uma questão importantíssima. Você não pode confundir dois institutos, que talvez vocês não tenham visto ainda, mas talvez vocês já tenham ouvido falar. O primeiro é a fraude contra credor e o segundo é a fraude contra execução. A fraude contra credor, ela vai tangenciar a questão do direito material, ou seja, quando eu estou falando em direito material, estou falando do direito ali que ele não é o processual. Então, assim, essa situação não ocorre dentro do processo em si, ela ocorre fora do processo. Já a fraude à execução é quando eu tento impedir ou dificultar a execução de uma prestação já judicializada. Então, assim, eu fui condenado na justiça e aí vem alguém buscar meu carro. Eu pego o carro e sumo com o carro. Então, isso aí é uma fraude à execução, uma tentativa de fraude à execução, né? Essa fraude a credores é diferente da fraude à execução, tá bom? Então, uma se trata de direito material, a outra se trata de direito processual. Outra diferença que a gente tem que colocar dentro dessa dualidade, né, entre fraude à execução e fraude contra credores é que a fraude à execução ela tem a má-fé presumida, tá bom? Então, assim, você já subentende que há uma má-fé quando você tenta dificultar o adimplemento daquela execução processual. Bem, o que mais que eu posso falar? Deixa eu só dar um grau, porque esse ponto Sim. é muito importante. Você está falando, Vinícius, né? Sim. É muito importante mesmo, é bom para pensar no arremate nessa linha. Eu vou só dar a palavra para a Eudes, que está com a mãozinha levantada, e aí eu quero dar um reforço ainda na base da fraude contra credores, para a gente fazer essa distinção que é muito importante da fraude à execução. Diga aí, Eudes. Olá, mestre. Tudo bem, né? Mestre, eu acho que já tinha até conversado com o senhor sobre esse assunto, em uma outra aula. É justamente para verificar sobre fraude, só que houve outro desenrolar, e aí eu vou passar aqui para ver se é realmente essa coisa. O que é que acontece? Eu contratei uma empresa para poder fazer os móveis planejados minha casa. Bom, paguei com cartão de crédito. Isso é o serviço do cara em 11 vezes para ele realizar.
O cara da empresa desapareceu, sumiu. Aí o que foi que eu fiz? Eu entrei em contato com o banco, informei a condição, né, do sumiço do cara, já dei queixa, já dei tudo, já abri processo civil contra o cara, fez criminal, e entrei em contato com o banco para o banco cessar o pagamento, parar de fazer a cobrança via cartão de crédito. Né? O banco me falou que não podia porque não houve fraude, que eu fiz o pagamento em loco com cartão de crédito. Se não houve nenhum tipo de fraude, o senhor pagou presencialmente, né, com o cartão de crédito, né, fecharam o contrato, ele sumiu, deixou de fazer, então não há fraude, a gente não deve parar de realizar a cobrança, vai ficar sendo cobrado para o senhor. E eu continuo pagando. Aí disse, mas não houve fraude? O banco disse, não houve fraude não. É isso aí. São duas coisas distintas, porque a expressão está sendo usada de forma genérica e aí gera essa confusão. Perceba, o negócio jurídico que você estabeleceu com o prestador de serviço, ele existiu, entende? Ele existiu. Ou seja, você não foi, digamos assim, fraudado, alguém pegou seu cartão ou criou algum fake. Não, você celebrou o negócio jurídico. Posso que há, nesse ponto, é um descumprimento por quem você celebrou. E isso aí não é uma hipótese de fraude. Agora, uma coisa, fraude não tem. Agora, pagamentos futuros de um negócio jurídico que você celebrou e que não está tendo o cumprimento, você, como consumidor, tem todo o direito de mandar fazer cessar. Entende? São duas questões distintas. Uma coisa é o pagamento futuro e que você estabeleceu, está tudo direitinho, está lá programado, você manda cancelar. A conta é sua. E aí você pode ir no juizado do consumidor se o banco não faz espontaneamente. Não houve fraude, houve descumprimento. E você não é obrigado a pagar por um serviço que não foi prestado. Isso é uma expressão que vocês aprendem lá em contratos, chamado de exceptio non ad implete contractus, ou seja, exceção do contrato não cumprido. Não há fraude. Exceção do contrato não cumprido não é fraude, é simplesmente descumprimento. Né? Porque, aparentemente, pelo que você está relatando, não foi um cara que te enganou para celebrar. Eu digo isso porque eu fui enganado recentemente quando eu estava construindo a obra aqui. Eu contratei alguém, né, supostamente para fazer um elevador, e o indivíduo não fez o elevador. Mas não fez porque entrou inadimplente, está sem dinheiro. Não, era o estelionatário, ele não tinha uma empresa de elevador. Ele me enganou. Aí é fraude. E aí, por isso que eu entrei com a ação criminal. A outra, na situação que você está narrando, não é hipótese para persecução criminal a priori. É hipótese só para a questão civil mesmo. E, obviamente, o que você não pagou pode ser sustado. Não sei se você compreendeu. Acho que o Vinícius quer falar alguma coisa. Fale aí. Não, professor, só queria dizer que, no caso aí que o banco quis informar, é que não houve uma fraude bancária. Exato. Então, assim, tanto que nos termos que, acho que foi Eudes que utilizou, Eudes falou o seguinte, que o banco falou que você vai lá presencialmente fazer isso. Então, assim, a priori, eles não poderiam sustar essa negociação. Porque imagina a seguinte situação. Vai lá, Eudes, aí contrata meu serviço, eu fui lá e fiz o serviço todo, entendeu? E aí chega Eudes, tá o serviço todo terminado, e aí chega Eudes, digamos, obviamente é uma hipótese, e vai lá e fala assim, olha, ele não fez lá, e o banco vai lá e susta o pagamento. Já está meu serviço inteiro dentro de sua casa feito, e o banco vai lá e susta o pagamento. Então, assim, o banco ele quis dizer que não houve uma fraude bancária. Então, assim, não foi alguém que pegou o seu cartão, os números do seu cartão, ou clonou o seu cartão e fez a compra. Agora, assim, isso não impede, obviamente, desse serviço poder ser discutido, né, já que ele não foi prestado dentro da esfera judicial. Obrigado. É isso aí mesmo. Então, é uma questão importante porque a gente usa as expressões com muitas outras referências. Então, a gente precisa realmente enfrentar essa coisa até para compreender. E comunicação é realmente muito importante. O que é que a gente precisa entender para a gente rematar e cumprir o nosso prazo? Né? A fraude contra credores é um vício social que afeta o negócio jurídico. Não tem nada a ver com o processo. Ali a gente vai ter, anote, por favor, 2 elementos importantíssimos para caracterizar a fraude
contra credores. É o elemento subjetivo, que é o concílio, vou usar a expressão latim, tá? É o concilium fraudis, e o eventus damni. O que é isso? O concílio fraudis é verificar um elemento subjetivo em que há uma intenção de fraudar ou um potencial assunção do risco de fraudar, na verdade, causar prejuízo. Já o eventus dani, né, é o prejuízo propriamente causado ao credor. E aí a gente precisa, para entender a lógica da fraude contra credores, né, dar uma lida especificamente na previsão legal correspondente, né? Cadê aqui? Deixa eu achar pelo Código Civil aqui. Puxar aqui, só puxar o Código Civil para botar aqui na tela, sobre a fraude contra credores. Está lá do artigo 158 até o artigo 65. Deixa eu botar aqui na tela, que é importante. Oi? Não. Puxar aqui. 158 ao 65. Ctrl+C, Ctrl+C. Eu não estou conseguindo copiar. Você copia para mim, Vinícius? Por favor, eu não sei se eu deu algum pau aqui no meu computador, né? Bote aí do 58 ao 65. Enquanto isso, eu vou lendo aqui na tela. Aqui. Os negócios jurídicos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, remissão com 2 S's é perdão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, vou explicar isso, como lesivos dos seus direitos. Qual é a lógica desse artigo 158? É imaginar, meus... Obrigado, já colocou aí. Acho que é porque era muito artigo, né? Aí tem que botar por partes, né? Qual é o elemento? É perceber o seguinte, por favor, anotem essa frase pamplônica. É uma frase que não é minha, a frase do direito romano, mas eu quero que você incorpore isso no seu repertório. Anota aí. Como assim? Aula de inglês. Repeat after me. Vamos embora. O patrimônio... Vamos lá. Liga os áudios aí. O professor tá maluco mesmo. Vamos lá. Liga os áudios aí. Diga aí comigo. O patrimônio... Quero ouvir a voz de vocês. O patrimônio... O patrimônio... Devedor. É a garantia... comum dos seus credores. Dos seus credores. Repetindo. O patrimônio do devedor... O patrimônio do devedor... É a garantia comum... É a garantia comum dos seus credores. Decora essa frase. O patrimônio do devedor é a garantia comum dos seus credores. Decora essa frase. O patrimônio do devedor é a garantia comum dos seus credores. Isso, na verdade, está no Código Civil francês, mas é uma expressão que está incorporada no nosso ordenamento. Qual é a lógica? Velho, o que é que garante? A garantia sou eu? Não, o que é que garante que você possa demandar? Se o cara tem patrimônio para você ajuizar uma ação, você compra alguma coisa de alguém que você não conhece e, de repente, o cara não vai honrar o pagamento, você se estrepa, velho. Então, se você teve a cautela de saber se a pessoa tem idoneidade econômica, tem emprego fixo, tem algum patrimônio que possa ser executado, é isso que lhe garante as dívidas que você tem em face dele. Aí, velho, imagina, você tem um devedor que, de repente, tinha patrimônio e agora está doando o seu patrimônio, está perdoando suas dívidas, se converteu, não quero mais cobrar nada. Sim, mas está devendo para Deus e o mundo. E precisa pagar. Você agora, não quero mais receber de ninguém. Sim, mas tem que pagar o que deve. E se você está perdoando os seus devedores, né, você primeiro pague os seus credores. Porque se você está perdoando os seus devedores, está
deixando de receber patrimônio que pode garantir os seus credores. Se você está perdoando dívidas ou está se desfazendo de patrimônio, fazendo doação para... eu quero doar alguma coisa para meu filho. Que ótimo. Só que você deve para toda a torcida do Bahia, que é muita gente, e não do vice, que aí cabia numa Kombi. Então, nesse ponto, você precisa garantir que pode pagar. Você pode fazer com o seu dinheiro o que você quiser? Pode. Mas perceba, se você tem dívidas, essas dívidas precisam ser honradas antes de você querer jogar dinheiro fora. E assim, professor, essa questão de dívida é muito passional, né? Por vezes, assim, eu prefiro me prejudicar para que você não receba o que você tem direito. Então, assim, eu posso perdoar uma dívida que alguém tem? Posso. Mas a questão é a seguinte, e a dívida que eu tenho para com você? A partir do momento que eu não recebo aquele valor que alguém me deve, talvez eu não possa honrar com a dívida que eu tenho. Então, a partir do momento que eu estou abrindo mão do meu direito, nesse caso, eu estou abrindo mão do seu direito também de receber. Isso. Então, essa é a lógica aqui do 158. Ou seja, se você né, de repente, está dando os seus bens, doando os seus bens, ou está perdoando as suas dívidas, e com isso diminuindo a garantia dos seus credores, os seus credores podem ir a juízo pedir a anulação desses negócios. Aí vocês viram um adjetivo estranho, um nome feio. Credores quirografários. Que cargas d'água é credores quirografários? São credores que não têm nenhuma garantia especial. Por exemplo, o banco, quando você pede dinheiro no banco, você dá algum tipo de garantia, ou uma fiança, ou você faz o penhor na Caixa Econômica, ou você dá a hipoteca de um determinado bem. Você dá algum tipo de garantia que fica direcionada para essa dívida. Quando você compra alguma coisa de Pamplona ou de Vinícius, não, o nosso fio do bigode. É o nosso patrimônio, que é a garantia comum de você como nosso credor. Está entendendo, povo? Povo? Sim, professor. Beleza. Essa circunstância é preciso entender que trata-se de uma doação ou de um perdão posterior à existência do crédito. Por quê? Porque, claro, você está numa determinada situação e resolveu, né, doar alguma coisa e só depois celebra, você que está celebrando com o cara que não tem onde cair morto, tem que assumir esse risco. Entende? Essa noção de fraude contra credores demanda uma ação anulatória, que é uma ação demorada. Meu filho, é difícil na prática. Né? Eu fico dizendo, é uma daquelas situações terríveis, que é a chamada ação pauliana. Isso, Vinícius. A ação pauliana é a ação anulatória de negócios jurídicos, em que você vai ter que demonstrar não somente o prejuízo, eventos danos, mas também o concílio fraudes, ou seja, uma intenção. Por que esse indivíduo resolveu fazer esta doação? Porque ninguém é obrigado a esta doação. Por que esse filho aceitou essa doação? Não, porque podia patrimônio. Não sei, mas perceba, o indivíduo devia saber que o cara não tinha mais onde morrer, onde cair morto. Então, há toda uma demonstração de subjetividade, de intenção, ou pelo menos de boa-fé, neste campo da ação pauliana. Está claro até aí? Porque eu quero incorporar o repertório, observando o que são. Eu disse o que Vinícius falou. A fraude contra credores é um instituto de direito material. Não confunda com um instituto de direito processual chamado fraude à execução. A fraude contra credores, como eu falei, é difícil pra caramba, velho, na prática, você conseguir a demonstração disso. Processo lento, demanda prova, fazer isso. Precisa de todo um processo autônomo para fazer isso. Isso não se confunde com a fraude à execução. A fraude à execução é um instituto de direito processual.
em que a má-fé é presumida. Qual é a ideia? É justamente, na fraude e execução, é qualquer tipo de alienação. Estou silenciando aqui. É qualquer tipo de alienação, de transferência patrimonial realizada após o ajuizamento de uma ação. Não precisa nem ser ação de execução, né? É verificar nessa circunstância que há uma ação, isso pode lhe gerar uma dor de cabeça. Não sei se algum de vocês já comprou algum imóvel na vida, mas se quando compra um imóvel, você pede um monte de certidão negativa na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, na Justiça Federal, da pessoa que está comprando. Por quê? Porque justamente, se essa pessoa tem dívidas e está sendo cobrada dessas dívidas, pode ser que alguma dessas ações se reverta para esse bem. E, nesse caso, não precisa de ação própria. É na própria execução que o juiz declara, não é anular, não, ineficaz. É justamente a ideia de algo que não ataca o plano da validade. O negócio jurídico é válido. Mas, nesse caso, como havia um credor anterior que já tinha uma ação que gerou uma execução, você pode, nesse ponto, pensar efetivamente em declaração de ineficácia. O juiz declara isso, inclusive, de ofício dentro do processo, ou seja, sem precisar de provocação. Eu, juiz do trabalho, declaro a rodo isso aí, com determinadas empresas que somem, né? E aí a gente começa a procurar as alienações feitas por ela depois do ajuizamento da ação. E o que é que você precisa entender? Que, do ponto de vista formal, a fraude à execução caracteriza até, e Vinícius domina mais do que eu, um ilícito penal, lá do artigo 179 do Código Penal. Entende? Já a noção da fraude a credores é um interesse meramente particular. Só para colocar algumas questões aqui. Você, como citei aí no chat, na prática, né, no dia a dia do direito, você vê que tem empresas dessas que executam, né, como bancos, ou se tem um consórcio ali, ou qualquer coisa do gênero, eles têm olheiros para observarem onde estão os bens. Então, assim, de vez em quando a pessoa tem execução do carro que ela está comprando, e aí ela some com o carro, tem gente por aí procurando, em supermercado, pelas ruas, etc. Essa prática acontece. E essas figuras que nós estamos vendo hoje, elas são figuras bem difíceis, assim, porque a confusão é muito maior do que vocês imaginam. Por exemplo, o professor tem uma empresa que é uma empresa de costura, mas daqui a pouco o professor está passando com a BMW, que é da empresa. Então, essa confusão patrimonial é outro item que vem bagunçar isso tudo aí. Então, na prática, é muito trabalho para quem julga, né? E também para quem tenta provar essa situação, porque ela não é fácil. A pessoa tem uma execução ali contra a empresa, mas está tudo no nome dela, entendeu? Está tudo no nome do particular. Então, daí você vai ter figuras como a desconsideração de pessoa jurídica e por aí vai. Mas, assim, é um campo bem truncado, bem travado do direito, né? Bem complexo. Eu queria convidar vocês mais à frente para talvez ver isso no meu dia a dia como juiz. Vamos esperar, talvez, um retomado de atividades presenciais. Poderia algum de vocês estagiar voluntariamente lá, querer aprender na prática comigo? Vai ser um prazer receber vocês, porque eu vejo isso com muita frequência mesmo. E lhe digo, fraude contra credores, previsto lá no Código Civil, é muito raro a gente conseguir uma sentença depois. Já fraude à execução, eu faço com muita frequência. É algo que ocorre realmente, né? E é um instituto talvez muito mais poderoso no campo da repercussão. E aí, meu povo, com isso, vocês entenderam tudo direitinho? Tem alguma dúvida? Mestre, Ele levantou, depois Luciano. Diga aí. Só uma coisa, que de vez em quando eu vejo aqui na internet, eu queria saber que tipo de vício seria esse.
Sim. Eu não sei se eu acompanho aqui a televisão de vez em quando, então eu vejo que existe aquele Instituto da Doação, o pessoal faz a doação para algumas igrejas de veículos, né? E alguns pastores de igreja vêm falando que tem pessoas que fazem doação desses veículos com dívidas, né? Com multa, com IPVA e não sei o que mais, e isso é um problema, né? Então você vê que tem uma má-fé ali, mas que tipo de vício seria esse, cara, fazer uma doação justamente para se livrar dos problemas? Bem, aí na verdade não é um vício. Alguém faz uma doação e esse carro, eu estou literalmente doando esse carro para alguém, né? E esse carro tem diversas complicações do ponto de vista tributário. Perceba, o carro a dívida é do sujeito, porque o carro não é uma situação Espetáculo. de obrigação próprio terreno. Então, a dívida é pessoal do sujeito. Só que, se o indivíduo não paga, né, o indivíduo vai ter que ser executado em relação a isso. Né? E você, que é o dono da igreja, que é a igreja que é o novo dono deste carro, quiser regularizar a situação, você que depois corra atrás de quem lhe doou. Você não é obrigado a aceitar a doação. Você tendo aceitado uma doação, fica pela sua própria fé de que o indivíduo cumpra com as obrigações que eram dele. Agora, dentro desse ponto, se ele não cumprir, você vai sofrer não a execução, mas vai sofrer as consequências do carro não estar regularizado, ser apreendido, alguma coisa assim. Como o interessado é você, no final das contas, você acaba pagando. Mas perceba que a dívida não é sua. É diferente, porém, querido, e isso é tema para obrigações 1, próximo semestre, se você fizer uma doação de um imóvel. Porque se você fizer uma doação de um imóvel, aí as taxas condominiais, o IPTU, eles têm uma natureza próprio terreno, ou seja, passa a ser a dívida do novo titular. E aí, nesse caso, a dívida vai seguir a ordem do bem. Não sei se esclareci para você aqui, Eudes. Esclareceu sim, mas obrigado. Beleza. Então, Luciano, que estava com a mãozinha levantada. Oi, professor. Na realidade, não tem a ver diretamente com o que foi dito, mas com sua experiência como juiz do trabalho. Pois não. O senhor já pegou alguma ação onde o empregado ele passou a ser hipersuficiente com a nova legislação? Porque, assim, ele tem uns critérios, né? Aí ele pode só ser que ele é como se ele quisesse perder o direito de ir para a justiça. Já teve alguma experiência com esse tipo? Bem, a figura do chamado hipersuficiente é uma figura que foi conseguida, digamos assim, construída formalmente com a Lei 13.467 de 2017. Né? Eu posso lhe dizer que antes mesmo disso, eu já tive algumas situações e autodiretores de banco ajuizando a ação e o cara não tinha o menor cacuete de empregado, entende? Mas eu tinha que verificar a relação jurídica. Eu posso dizer aqui, acho que eu posso dizer, não tem problema, o processo já tem muito tempo, né? Peguei um processo de um antigo diretor do antigo Banco Econômico, quando teve todas aquelas discussões sobre o Banco Econômico, né? E a impressão que dava é que eles queriam dizer que era quase empregado doméstico de Ângelo Calmon de Sá, para não se responsabilizar criminalmente na Justiça Federal. Né? E eu disse, olha, a situação que o contrato está suspenso, tem toda uma regra de diretor estatutário sobre isso. Agora, pós 2017, eu não tive ainda, por acaso, nenhuma ação propriamente em que se discutia a figura do hipersuficiente. Até mesmo porque o número de ações e, digamos assim, a especialização das ações na Justiça do Trabalho mudou muito com a reforma trabalhista por causa dos ônus da sucumbência. Mas aí é um elemento diferencial, né, que não decorre da condição de hipersuficiente. Mas, sim, agora, eu faço com na frequência... opinião do senhor, não? Na opinião do senhor, o empregado ele pode ser hipersuficiente? Essa é uma pergunta que tem um juízo de valor, querido. O que é que você quer dizer por ser... É porque eu quero fazer um trabalho que envolva isso aí no direito constitucional, porque eu já li a respeito e que me parece que essa lei trouxe algo que seria inconstitucional.
Porque o direito da proteção, o empregado acaba perdendo, se ele for considerado hipersuficiente nisso aí. Aí eu estou fazendo um levantamento de A material. questão, me permita falar como professor de direito do trabalho, não de direito civil, tá? Eu acho que a questão é muito mais profunda, Luciano. Sabe por quê? Porque, perceba, a lei não usa essa expressão hipersuficiente, a expressão que a doutrina trouxe. Na verdade, a lei trouxe uma previsão para que trabalhadores que recebam o dobro do teto de benefícios da Previdência Social poderiam negociar as suas condições de trabalho, né? Eu não tenho nenhum tipo de restrição à ideia de que altos empregados, diretores de SAs, né, tenham um negócio. Eu queria que você desse uma olhada no meu canal no YouTube, na parte das lives, veja especificamente as lives que eu fiz com uma advogada empresarial de São Paulo, doutora Adriana Calvo, uma professora muito boa da PUC de São Paulo, né, jovem, né, e a gente trabalha muito, né, com ela essa questão, porque ela advoga muito para bancos, então tem pessoas que têm padrões remuneratórios que não são para réis mortais como eu, né? Você acha que eu, como juiz, ganho muito? Você não sabe o que é um diretor de uma sociedade anônima que por mês ganha R$ 200 mil, né? Então, o parâmetro remuneratório dele é absolutamente superior a qualquer parâmetro de 10 vezes qualquer parâmetro no serviço público. Então, você precisa entender que eu não tenho uma restrição à ideia de que trabalhadores, vamos chamar trabalhadores por amor ao debate, com altos parâmetros remuneratórios, possam sair do campo da proteção do direito do trabalho. Trouxe a questão prévia. Todavia, o parâmetro que foi utilizado pela reforma trabalhista é um parâmetro cruel. Significa que alguém que ganha mais do que R$ 11 mil por mês pode agora abrir mão de determinados direitos na legislação trabalhista? Parece-me algo desarrazoado. Na verdade, não é a figura do hipersuficiente, é o parâmetro que se utilizou para o hipersuficiente. Entendi. Entende? Então, mas essa é uma questão profunda, que tem que trabalhar com aspectos de mercado ou algo do gênero, né? Porque raciocine, em termos de, sei lá, 12 mil, vamos arredondar, R$ 12 mil, a depender dos parâmetros salariais, isso, eu não estou falando na Bahia, mas, por exemplo, em São Paulo, não é um grande salário para um executivo médio. E vai dizer Com que certeza. ele tem condições de negociar todas as relações? Não tem, né? Então, na verdade, a questão, para mim, não é da essência, mas sim dos parâmetros. Só que pensar isso em termos de parâmetros gera outra repercussão. A gente discute, talvez, quando você começar a fazer a sua pesquisa. Valeu. Tem mais alguma dúvida, gente? Não? Não? Com certeza? Obrigado. Então, à disposição sempre, Eudes, né? E à disposição de todos e todas. Então, quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Conseguimos dar a aula toda. Aula que vem, aula sobre invalidade do contrato de trabalho. Tá certo? Contrato de trabalho. Certo. Invalidade da... Boa tarde. Beleza? Muito Tudo bem? obrigado pela atenção, pessoal. Boa Deus tarde. abençoe. Obrigado, Até a pelo próxima. espaço. Obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado também. Boa tarde. Tchau, viu, a todo gente. mundo. Valeu. Boa semana. Tchau. Espero que tenha Até mais. gostado da Boa aula. Vamos lá. semana. Beijo. Tchau, como vai? Tchau, Banda Mel. Era assim que o pessoal falava. Fui.